Boa noite, 28 de setembro de 2022. Eu sou Ana Cecília. Eu sou Juan Gabriel. Educação infantil prepara grandes experiências para expor eficácia. Especialistas confirmam, somos movidos à ciência. Como os alunos dos anos iniciais realizam as suas experiências? Diretora da Eficácia concede entrevista exclusiva. Anos finais, a força dos jovens cientistas. Um ano histórico, a partir de agora, com exclusividade, as informações do Expor Eficácia. A Feira de Ciências de Eficácia, hoje titulada como Expor Eficácia, é um projeto técnico-científico-cultural, que tem como principal objetivo oferecer oportunidades para que os alunos possam aplicar metodologia científica para a obtenção de resultados e demonstrarem posteriores conclusões através de pesquisas. A partir de hoje, iniciaremos a 24ª Expor Eficácia, com o tema A Ciência em Sua Razão de Ser. Serão 2 dias de muita experiência, afinal, a ciência moderna apropriou-se de um estilo de investigação focado na ideia de que seria possível construir uma aliança entre o homem e a natureza. É o que conta a reportagem de Luísa Lima. Um dos principais motivos do avanço da ciência é a curiosidade humana. A produção científica é simplesmente movida por essa curiosidade, tornando-a mais sábia, gerando valor e qualidade de vida para o ser humano. Viemos na unidade 2, onde ocorrem as primeiras experiências, na educação infantil do Colégio Eficácia. A escola dos seus sonhos. A escola é um lugar de experiência. A criança é livre para escolher o que quer, aprender e respeitando o seu tempo. A ordem mais simples é o amor em todas as suas expressões, como respeito e cooperação. Todas as outras regras são de alguma forma definidas em conjunto com as crianças. Aqui, em dias normais e no super evento do Expor Eficácia. Crianças têm workshops e laboratórios, experiências em química, física, espaço, meio ambiente, corpo humano e manuseio de materiais. Estou aqui com a professora Josi e ela vai falar um pouco sobre como foi o processo do experimento. Como foi possível apresentar o processo experimental para os pequenos? Inicialmente, nós conversamos com eles sobre a questão da Era Jurássica e eles trouxeram vários conhecimentos já de casa, já de alguns anos de vivência com os dinossauros. E aí, a partir daí, nós trouxemos vídeos e trouxemos experiências para eles. Foi muito interessante porque, além das experiências que nós trouxemos para eles, eles também trouxeram de casa. E os pais participaram. Vocês podem ver como é interessante, como eles se sentem atraídos por essa questão dos dinossauros. Aí nós conseguimos trabalhar biologia, história, geografia, anatomia e assim, de uma forma muito lúdica e interessante para eles. Nós queremos trazer para vocês como o Eficácia, ela trabalha a ciência juntamente com a vivência das crianças, com o conhecimento prévio que elas trazem. E a Expofeira desse ano de 2022 traz muito essa proposta de trazer a ciência para dentro da escola, tanto para a educação infantil, que para nós foi um grande desafio, mas conseguimos chegar a um resultado muito positivo, como para o fundamental. Estou aqui com a Beatriz. Beatriz, você está feliz por participar dessa experiência? Estou sim, eu estou muito feliz. Como foi sua experiência com o papai? Foi assim, eu usei água, gesso, dinossauros, massinha e secador. Eu fiz o molde do dinossauro na massinha, depois usei o secador para secar, depois misturei a água e o gesso no potinho. Use o secador para secar mais uma vez. Tira o gesso do molde e aqui está seu fácil. Por aqui, tudo preparado para a sua visita. Quinta e sexta, a partir das 8 horas, Expor Eficácia. A maior parte dos autores que definem a ciência identificam como um momento específico da história da humanidade. Por isso, nosso primeiro entrevistado da noite é o professor de ciências Diego Machado, que está conosco através de um link ao vivo. Olá, professor Diego, tudo bem? Quando surgiu a ciência?
Boa noite a todos, boa noite, ser humaninhos. Essa pergunta é uma pergunta que eu não vou ter uma data específica para responder, né? A gente não tem uma data específica do surgimento da ciência, mas a gente vai ter moldes do que é a ciência hoje ali na Grécia Antiga, nos antigos filósofos, né, antes de Cristo. A gente já vai ter também, meio que no mesmo período, hoje a gente encontra, né, relatos do que seria uma pré-ciência, não só na Grécia Antiga, mas também na Ásia Antiga, em países ali até africanos, certo? Então, falar que foi só na Grécia Antiga que surgiu o pensamento científico é meio uma ideia eurocêntrica. A gente sabe hoje que isso foi uma construção que ocorreu no mundo todo. Mas se eu fosse escolher uma data específica para o surgimento, né, seria ali por volta do século XII, que a gente vai ter o Renascimento, né, que é pós-Idade Média, e aí nesse período vai surgir o pensamento científico, mais especificamente a metodologia científica, né, o método científico, que é observar o fenômeno, tentar criar hipóteses para explicar esse fenômeno e depois fazer experimentos para provar ou não as hipóteses sobre esse fenômeno. Esse modelozinho do método científico, né, ele é usado até hoje. Então eu poderia dizer, assim, ele é usado até hoje, com as melhorias tecnológicas e conceituais que a gente teve ao longo desses séculos que se passaram, mas basicamente foi após o surgimento do método científico que eu posso falar, assim, que a gente pode ter uma clareza do que é a ciência e do que a ciência ela se tornou até chegar aos dias de hoje. Diego, quem é considerado o maior cientista do mundo? Sobre essa questão do maior cientista de todos os tempos, né, o maior cientista para a história da ciência, eu não posso dar essa resposta, certo? A gente não pode chegar a um nome só, porque apesar de ter vários nomes conhecidos da ciência, que acabam personificando um pouco a ciência não é personalista, certo? Ela não tem essas figuras messiânicas ou místicas. A ciência é uma construção, então cada um teve a sua grande importância para um momento determinado da história. Por exemplo, Einstein não poderia chegar aos conceitos que ele chegou sem previamente Newton ter dado toda aquela revolução para o campo da física. Os biólogos, os ecólogos hoje, eles não podem falar que eles chegaram aos conceitos novos sobre ecologia, população, especiação, evolução, sem eles beberem lá da fonte, que foi os conceitos que Darwin e que Wallace trouxeram antes, né? Então a ciência é uma construção, ela está sempre sendo construída. Eu não posso falar que há um cientista mais importante do que o outro. Todos têm e terão sua importância perante a história da ciência, certo? Então, no caso, não temos um cientista, mas todos com a sua importância meio que no mesmo nível, vamos dizer assim. Professor, por que a ciência é importante? Ok, então por que a ciência é importante? Essa pergunta muita gente faz, até os próprios alunos falam pra gente o tempo todo. E aí ela é importante, principalmente pelo método científico, o método científico é o meio que a gente tem hoje, né? É o meio mais eficaz de tentar explicar as coisas que acontecem no mundo, certo? As coisas que acontecem no mundo real. Então, para tentar explicar uma pandemia, para tentar explicar o desenvolvimento de algo, o método científico, ele não é perfeito, mas é o método mais efetivo que a gente vai ter para isso, certo? Além disso, é inegável a gente falar sobre a importância da ciência na vida de todo mundo, certo? Só tem hoje como você negar a ciência se você for negar realmente a ciência, se for morar dentro de uma caverna, isolado do resto do mundo. Porque tudo que a gente usa hoje, tudo que a gente utiliza hoje para o nosso conforto, para a nossa saúde, é tudo derivado de ciência, certo? Então, se você imaginar os avanços na saúde, vacinas, medicamentos, tratamentos, ciência, certo? É tudo derivado da ciência, os avanços na produção de alimentos, na produção de bens de consumo, desde um celular agora que a gente está se comunicando através dele, até um notebook para os meninos assistirem filme, Netflix, tudo isso só é possível por conta dos avanços tecnológicos causados pelo avanço da ciência. Até as relações sociais a gente consegue compreender melhor, a gente consegue desenvolver melhor.
existe, né, ciências sociais, existem vários ramos da ciência, então a gente vai ter também a ciência ligada à educação, a melhor maneira da gente tentar passar um conhecimento para uma criança ou guiar ela sobre um determinado assunto. Tudo isso é baseado em fontes científicas, certo? Na metodologia científica. Então nós estamos meio que mergulhados na ciência hoje. Então negar a ciência ou a importância nas nossas vidas é negar o nosso modo de viver hoje, certo? Então quem vai ser advogado, até quem vai ser agricultor, não importa. Você está inserido em um mundo repleto de tecnologia, repleto de ciência, que é movido por isso. Então, avanços científicos causam avanços tecnológicos causam variações no modo como a gente lida com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Então, meio que a ciência é importante porque ela hoje em dia, ela faz parte da nossa vida, a gente queira ou a gente não queira. Veja a seguir a qualidade dos trabalhos dos alunos dos anos iniciais e uma entrevista com a diretora e mantedora do SCC, Maria Dantas. Boa noite, diretora Neta. Qual é a finalidade da vivência numa feira de ciência? Boa noite, tudo bem? O Expo Eficácia vem contribuir aos jovens cientistas a motivação para o interesse do estudo em diversos conteúdos, buscando conhecimento através de pesquisa, através da prática, o fazer. Isso é muito importante. Seus reais objetivos estão sendo atingidos? Sim, com certeza. Os nossos objetivos estão sendo atingidos pelo fato dos alunos todos envolvidos, alunos, professores, todo mundo enganjado nessa feira, com pesquisa, né, a prática em si, e isso é muito relevante. Que mensagem é importante passar para quem ainda não conhece os trabalhos dos alunos? A convidar todos vocês, a comunidade, as famílias, que venham conhecer essa feira, porque é de suma importância a amostragem, e vocês ver coisa belíssima, a construção dos nossos alunos. Conto com cada um de vocês na quinta e sexta-feira para uma visita. Sabe o que é e para que serve a química dos materiais? O repórter Luiz Arthur foi atrás dessa resposta. Afinal, quem aprendeu vem colocando em prática. A ciência alcançou tamanha legitimidade em nossa sociedade, em que hoje acreditamos e seguimos somente no que é ciência. Para comprovar o que estamos falando, viemos hoje aqui conhecer alguns projetos que os alunos dos anos iniciais irão apresentar no Expo Eficácia 2022. O ensino de ciências na educação dos anos iniciais tem mostrado novas possibilidades de um trabalho que valoriza e respeita as crianças e suas singularidades. O olhar atento a elas e ao contexto em que convivem diariamente na escola nos leva a perceber quão ricas são as oportunidades e possibilidades de ensinar ciências, atendendo suas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem. Agora vamos entrevistar a aluna Cecília. Cecília, você se sente orgulhoso com o seu experimento? Estamos muito orgulhosos com o nosso experimento de diversas formas de eletricidade. É muito bom aprender coisas novas. Isso é possível por conta da Expo Eficácia. Agora vamos entrevistar a professora Cris. Professora Cris, a senhora pode me dizer se vale a pena semanas de esforços e dedicação por essa experiência? Como vocês podem observar aqui, exige muito sim, muitas semanas de estudo, de experimento, tanto dos professores quanto dos alunos que são parte principal desse projeto. É através deles que nós podemos propagar e transpassar conhecimento, e eu te confirmo que vale a pena sim todo o esforço, todas as perguntas, todas as tentativas e todo experimento, que eu também acredito que é apostando nesse tipo de estudo de forma lúdica que a gente garante assim vários níveis de educação de forma ampla e criativa. Muito obrigado, professora Cris. Reforçamos o convite. Amanhã o público terá orgulho de ver lindos projetos no 24º Expo Eficácia. Inovações para a conservação da natureza e transformação social. Os projetos dos anos finais são destaques da edição do Expo Eficácia.
impulsionando a pesquisa científica em nossa escola, investindo em estudantes e jovens pesquisadores que procuram soluções inovadoras para o desafio da sociedade. Confira na reportagem a seguir. Os alunos dos anos finais prepararam vários projetos incríveis e seus orientadores já compartilham ansiosos em suas redes sociais. Vamos ver um pouco mais de perto esses projetos incríveis e autossustentáveis. O ensino de ciências na educação dos anos iniciais tem mostrado novas possibilidades de um trabalho que valorize e respeite as crianças e suas singularidades. O olhar atento a elas e ao contexto em que convivem diariamente na escola nos leva a perceber quão ricas são as oportunidades e possibilidades de ensinar ciências, atendendo suas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem. Vamos chamar agora a professora Érica. Com licença, professora. Qual a senhora acha que é a importância desse tema, a ciência em sua razão, para a aprendizagem dos seus alunos? Achei maravilhoso o tema, pois em anos, tempos difíceis, foi um tema assim que veio a calhar, Os alunos estão amando as experiências, as descobertas. E o nosso 7º ano ficou com algo que é valiosíssimo, que é a nossa água. Gente, o que dá para fazer com a água, vocês não imaginam. Então vem ver a nossa Expo Eficácia, tá? Então, muito obrigada. Obrigada, professora, pela participação. Agora vamos entrevistar a aluna Heloísa, também do 7º ano. Com licença, Heloísa. Então, a gente queria saber se depois de toda essa experiência, toda essa convivência, você se sente preparada para os novos desafios que vão vir pelo resto do ano? Sim, eu acho que no decorrer da nossa semana, testando várias experiências, acho que eu e também outros alunos se sentem preparados para esse futuro que nos espera. Obrigada pela participação. É isso, o Expor Eficácia 2022 se sente preparado para lhe receber, a partir das 8 da manhã, quinta e sexta. É isso, pessoal. Novas experiências, um novo saber. Aqui encerramos o primeiro Jornal Eficácia. Acompanhe as notícias da nossa escola em nossas redes sociais, @Eficácia Colégio. Boa noite. Boa noite.